Previsões da semana de 20 a 26 de janeiro. Vamos entender a energia dessa semana, uma semana um tanto quanto intensa. Temos a conjunção de Sol com Plutão, conjunção de Vênus com Saturno. São eventos fortes que pedem aí bastante atenção. É o tema do vídeo de hoje, mas antes da gente aprofundar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas informações que subirem aqui no canal. E para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar astrologia para você, atrelada à psicologia profunda de Jung, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui a falar das previsões da semana, mais uma vez recadinhos para as pessoas que desejam aí agendar análises astrológicas. A agenda de fevereiro já está aberta, então já entre em contato comigo, já agenda a sua análise para já deixar aí a sua data reservada. Porque tem gente que me manda mensagem falando: Felipe, quero fazer análise de mapa, mas já não tem mais a agenda para o mês de janeiro. Então já tem agenda para fevereiro aí, primeira semana de fevereiro. Já vou fechando agora no final de janeiro, tá? Então já agiliza para você não ficar muito mais para frente. Um outro ponto importante aqui é para as pessoas que querem iniciar o curso, a formação, o caminho da astrologia, para você aprender a fazer uma análise de mapa astrológico. Você vai aprender tudo que você precisa saber para conseguir analisar com profundidade um mapa de nascimento, tá bom? Então o link também para você adquirir o curso está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá então falar sobre as previsões da semana. Já começamos a semana com o Sol no signo de Aquário, iniciando a temporada aquariana, um momento onde a gente é convidado sim a olhar para a nossa realidade a partir de uma perspectiva mais ampla, de uma perspectiva um pouco mais coletiva, entendendo o nosso lugar dentro desse sistema que nós vivemos, né? Seja aí nas nossas relações de amizade, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações familiares, enfim. Aquário vem falar muito sobre coletividade, sobre altruísmo, sobre renovação, sobre revolução, sobre transcender as nossas limitações para que a gente consiga encontrar um caminho diferente daquele que a gente está acostumado a seguir, né? Então, quando nós, enquanto indivíduos, conseguimos reconhecer o nosso papel de importância do mundo e reconhecer a nossa singularidade, aquilo que nos diferencia do outro, e reconhecer também quais são os grupos que estão alinhados à nossa singularidade, a gente consegue sim fazer a diferença no mundo, porque a gente, em parceria com outras pessoas que têm valores parecidos com os nossos, que têm ideais parecidos com os nossos, a gente consegue fazer algo positivo, não só para a gente, mas também para a coletividade, para a humanidade de forma geral. Então, Aquário vem falar muito da nossa tribo, qual que é a sua tribo, onde você se sente confortável para ser você à sua maneira, tá? Às vezes não vai ser na sua família, às vezes não vai ser naquele grupo de amigos da sua infância, às vezes é um momento de vida onde a gente começa assim a perceber a necessidade de ampliar um pouco a nossa visão e ir de encontro com pessoas e situações que façam mais sentido pra gente, tá? A gente já começa a semana aí com alguns trânsitos importantes na segunda-feira, como a Vênus em conjunção com Saturno no signo de Peixes. Então esse é um aspecto que, dentro da perspectiva aquariana, quando a gente fala de Aquário, o primeiro regente de Aquário é Saturno, o segundo é Urano, mas o primeiro é Saturno, dentro da astrologia clássica, né? E Saturno vem falar muito sobre compromisso, responsabilidade, disciplina. E dentro da perspectiva aquariana, a gente precisa sim encontrar um caminho de compromisso com essa individualidade e também com esse coletivo, né? Então, prestar um pouco atenção aí sobre qual é esse movimento dentro do seu trabalho, com o grupo de pessoas que você atua, com um grupo de amigos. Você tem sim se comprometido, feito a diferença. Essa conjunção de Saturno com Vênus vem falar muito sobre essa necessidade de conseguir trazer para o plano da realidade aquilo que até então está só no plano da nossa imaginação, aquilo que está no plano das nossas ideias, dos nossos sonhos. Vem pedir esse compromisso para que a gente consiga concretizar e manifestar aquilo que a gente deseja, principalmente quando isso tem aí uma relação com a energia de Aquário, né, no sentido da gente realizar isso em parceria com outras pessoas, porque a gente não consegue realizar, a gente consegue fazer muita coisa sozinho, mas
em parceria com outras pessoas, a gente consegue deixar isso muito mais forte, muito mais potente e realmente aí muito mais contribuindo muito mais aí para essa coletividade, né? Então, essa conjunção de Vênus com Saturno fala muito sobre essa questão da necessidade de estabelecer compromissos com as pessoas com as quais a gente tem vínculo, né? É um chamado para responsabilidade relacional, um chamado para responsabilidade no campo das nossas parcerias, né? Talvez seja um momento até onde você se sinta um pouco mais sozinho, um pouco mais distante, um pouco mais introspectivo, introspectiva, precisando aí refletir um pouco mais sobre algumas questões, mas é importante sim trazer isso para esse aspecto mais amplo, reconhecendo que muitas vezes ajustes precisam acontecer no plano relacional, que a gente precisa sim pensar um pouco mais fora da caixa, revolucionar, viver reformas na senda dos nossos relacionamentos e dentro da perspectiva de Saturno, às vezes a gente vai precisar colocar o dedo na ferida, olhar para algumas situações ali que são um pouco desconfortáveis, porque a gente precisa sim se responsabilizar, né? E a autorresponsabilidade no plano relacional é um aspecto muito forte quando a gente fala da Vênus em conjunção com Saturno, né? Maturidade nos relacionamentos e uma reflexão mais profunda sobre a forma como a gente se relaciona, né? Esse trânsito, ele chama para uma necessidade de fortalecimento dos vínculos através do diálogo, das trocas, de trazer realmente aí o nosso emocional, expressar as nossas emoções com profundidade, trazendo aí um senso de realismo para aquilo que acontece. Porque às vezes no campo relacional a gente está muito aqui no campo da idealização, olhando para o outro muito através das nossas projeções, daquilo que a gente imagina, ou gostaria que o outro fosse, ou da forma como o outro agisse, e a gente não olha com honestidade para as coisas como elas estão acontecendo, né? Então, realmente é um momento para a gente ter esse olhar um pouco mais racional, mais concreto, mas também olhar muito para a nossa sensibilidade. Expressar com compaixão, pela gente, pelo outro, aquilo que se passa no nosso interior, as nossas subjetividades, mas também ter empatia para entender o lado do outro e juntos conseguir construir aí um caminho que traga essa harmonia, esse equilíbrio, tá bom? Bom, ainda na segunda-feira nós temos Marte retrógrado em sextil com Urano no signo de Touro, então isso pode sim trazer aí um toque de imprevisibilidade para a semana, lembrando que quando eu trago as energias da semana, são energias que elas vão nos acompanhar ao longo de toda a semana, eu trago por dia. Talvez a gente sinta um pouco mais intenso no dia, ou um dia antes, ou 2 dias antes, mas geralmente a gente sente essas energias atuando de forma conjunta ao longo de toda a semana, tá? Então a energia de Marte em sextil com Urano, Marte está retrógrado no signo de Câncer, então ele já vem falando dessa característica sensível e de uma necessidade de tomar iniciativa em relação a situações que nos geram mágoa, ressentimento, desconforto emocional, questões do passado aí que precisam serem colocadas na mesa ali, algumas cartas que precisam ser olhadas para que situações também sejam reconfiguradas. É um sextil com Urano, então ele vem falar assim de mudança, né? Uma ideia que vem trazendo aí a possibilidade de trilhar um novo caminho. Então, revisar realmente a sua sensibilidade, a sua intuição está muito presente para que você consiga perceber aquilo que você identifica num campo mais subjetivo. Às vezes a gente não está tão conectado assim com o nosso sentir, às vezes a gente está muito no nosso mental, muito desconectado da realidade, a gente deixa de dar atenção para aqueles aspectos que são mais sensíveis e que tem muito a nos dizer, né? Então, às vezes você está numa situação aí no seu trabalho que está gerando um desconforto, você não sabe muito bem o que é, ou alguma coisa no seu relacionamento também que está te apitando aí um sinal vermelho e você vai deixando de lado, não vai olhando, né? Mas tem algo ali. Então, olhar para isso é muito importante. A energia de Urano vem trazendo aí a possibilidade de uma validação dessa singularidade, né? Uma validação desse sentir, para que a partir disso você consiga trazer novas ideias,
às vezes, propor uma situação nova ali frente àquilo que você percebe, frente a essa intuição que está chegando para você. Às vezes, ter uma conversa diferente ali no seu relacionamento que vai te direcionar a uma resolução. Mas o fato é que estamos num momento bastante sensível, estamos num momento onde as questões elas podem sim ficar um pouquinho mais à flor da pele. Principalmente porque na terça-feira nós temos aí a conjunção de Sol com Plutão em Aquário. Eu já venho falando sobre isso, semana passada eu fiz até um vídeo falando sobre a conjunção de Sol-Plutão, tem aqui no canal, então você pode assistir para entender com um pouco mais de profundidade esse trânsito. A gente já está sentindo ele desde a semana passada, ele vai nos acompanhar mais toda essa semana, provavelmente um pouco ainda da semana que vem, e é um trânsito que vem trazendo a compreensão da nossa profundidade, né? Sol em conjunção com Plutão, Plutão, o último planeta do Sistema Solar, agora já definitivamente no signo de Aquário, vem chamando para a nossa atenção para olhar para aqueles assuntos que muitas vezes a gente não quer olhar, aqueles assuntos que estão no campo da nossa sombra. Então é um momento de regeneração, é um momento de transformação que pode não ser tão confortável assim, gente. Quando a gente fala da energia de Plutão, principalmente quando ela está em conjunção com o Sol, né? Isso acontece aí uma vez por ano, a conjunção de Sol-Plutão, vem trazendo sim um entendimento de situações que elas são um pouquinho mais densas, muitas vezes situações que estavam ali escondidas, situações que estavam ali mais no plano, né, nos porões do nosso inconsciente, ou até mesmo situações que estavam ali já emergindo, eclodindo em relação às suas intuições e que elas vêm nesse momento ali com um pouco mais de intensidade. A gente precisa encarar isso, né? É uma conjunção de Sol-Plutão que faz aí aspectos de harmonia com os eixos nodais, né? Eixo nodal norte e eixo nodal sul, um sextil com o eixo nodal norte e um trígono com o eixo nodal sul. Então isso vem falar muito de relacionamento, né? O eixo nodal sul em Libra, com o dispositor de Libra, que é a Vênus, em trânsito pelo signo de Peixes, em conjunção com Saturno em Peixes, vem falando sim sobre a necessidade de ressignificação das nossas dependências. É uma grande oportunidade para a gente assumir a responsabilidade pela nossa vida, para a gente liberar de vez toda essa tendência a se deixar influenciar tanto pelo outro, muitas vezes pelo estado emocional do outro, pelas ideias do outro, por aquilo que o outro espera da gente. É realmente um momento aí para a gente desapegar de tudo isso e se conectar com a nossa energia, aprendendo também a se relacionar de maneira mais positiva, de maneira mais elevada. A gente tem aí esse nó do norte no signo de Áries fazendo sextil com a conjunção Sol-Plutão, que vem falando sobre esse norte, para onde a gente deseja caminhar ou, na verdade, para onde a gente precisa caminhar, que é para um lugar de mais empoderamento, de mais compromisso com a nossa energia, de direcionar a nossa ação, principalmente quando a gente fala de Marte no signo de Câncer retrógrado, né? Marte sendo o planeta dispositor, o regente desse nó do norte que está no signo de Áries, que vem falando sobre esse movimento de ter mais iniciativa para se expor, para se colocar, para reconhecer a sua vulnerabilidade e se posicionar, falar, olha, isso aqui não está legal nessa relação, olha, a gente precisa mudar isso, aquilo, porque desse jeito não dá para caminhar, as minhas condições são essas. Isso pode se espelhar no seu trabalho, com o seu chefe, com as pessoas que de alguma forma são subordinadas a você, no seu relacionamento conjugal, no seu namoro, numa relação familiar. Tudo isso vai depender de pessoa para pessoa, onde cada um vai vivenciar esses trânsitos no mapa de nascimento. Por isso que é muito importante muitas vezes você fazer aí a sua análise pessoal, porque isso vai ter uma coloração diferente para cada pessoa. Cada pessoa vai viver isso em uma área da vida, mas de maneira geral, a gente está aqui sendo convidado realmente a se posicionar, a expressar, a rever questões do nosso passado. Olhar mesmo, porque se a gente fica guardando muita coisa aí, ó, a gente não caminha, né? Ressentimento, mágoa, rancor, ódio, culpa, remorso, todos esses sentimentos, eles são âncoras que impedem você de seguir, que impedem você de caminhar. Prestar muita atenção onde você está ali apegado na vítima, onde você está ali nesse ciclo repetitivo de culpa e autopunição. Muita atenção aos vínculos familiares, às heranças familiares, que elas são limitadoras, que elas são destrutivas. Muitas vezes a gente aprendeu a lidar
com os nossos relacionamentos, com a nossa vida financeira, com o nosso trabalho, com a nossa carreira, com a gente mesmo, a partir da perspectiva herdada da nossa ancestralidade, que às vezes sofreu situações difíceis, que passou por momentos de dor, de perdas, de miséria, de escassez. Então a gente traz todo esse conteúdo e se relaciona com a nossa vida e com o mundo a partir dessas perspectivas, né? Dessas crenças, valores que foram herdados. Então realmente é o momento de reconfigurar tudo isso dentro de você. Comece a se questionar, será que eu realmente mereço viver essa realidade? Muitas vezes de tanto medo, tão limitada ali, né, acreditando que eu tenho que estar nesse relacionamento que já não está mais fazendo sentido para mim, ou acreditando que eu tenho que estar nesse emprego que já não está mais fazendo sentido para mim, ou achando que é isso mesmo, a vida é assim e as coisas elas não são fáceis mesmo, tudo tem que ser difícil, tudo tem que ser escasso, eu tenho que permanecer nessas situações que eu já não estou mais feliz. Não, gente, você não precisa estar nessa situação que você não está feliz, você não precisa estar numa situação, vivendo uma vida onde você não se sente realizado, onde você não se sente realizada. Você merece uma vida de realização, você merece uma vida de crescimento, você merece uma vida de abundância, você merece uma vida de prosperidade, mas existe um trabalho interno que precisa ser realizado. Muitas vezes a gente não entende que a gente está reeditando padrões do nosso passado porque é aquilo que a gente aprendeu. E se a gente não ressignificar, não trabalhar o nosso autoconhecimento, por isso que eu falo tanto aqui que a terapia ela é muito importante para você conseguir descolar daquilo que não é você e viver realmente um processo de individuação, para você reconhecer aquilo que faz sentido para você. Às vezes você está vivendo uma vida que não é a sua vida, que não é a sua realidade. Às vezes você está ali, nossa, trabalhando, ganhando dinheiro e a sua vida gira muito em torno disso e às vezes você olha e fala, nossa, eu queria ter uma vida um pouco mais simples. Eu queria ter uma vida onde eu vivo numa cidadezinha mais tranquila, onde eu tenho ali as coisas de uma forma um pouco mais minimalista, isso que eu estou tendo hoje já não está mais fazendo tanto sentido para mim. E às vezes o que você precisa seguir aí na sua vida é esse caminho, né? Um caminho onde você se conecte com você. A gente está trabalhando esse ano de 2025 muito a questão do sentido. As coisas precisam fazer sentido para você, precisam tocar o seu coração, precisam de alguma forma reconectar você com algo maior do que você, com a sua essência divina, com Deus, da forma como você concebe Deus. Às vezes Deus para você é estar em contato com a natureza, às vezes Deus para você é ter paz, às vezes Deus para você é sair dessa loucura que a gente vive na cidade grande, ir para o interior, ir para a praia, ir para o litoral. Às vezes Deus para você é estar em contato com a sua família, às vezes Deus para você é ir para a igreja mesmo e botar o joelho no chão ali e rezar. Enfim, o que te conecta, o que faz sentido para você. É o momento da gente se despir dessas coraças, dessas máscaras que a gente foi construindo para ser aceito, para ser amado, para a gente ir na direção de uma vida de mais significado, tá bom? Na terça-feira ainda, a gente tem Mercúrio em Capricórnio em quadratura com Quirón no signo de Áries. Esse é um aspecto interessante porque sempre que a gente fala de um aspecto com Quirón, a gente está falando de uma dor, né? E Mercúrio em Capricórnio vem trazendo uma racionalidade na nossa comunicação, um certo pragmatismo, o que pode, muitas vezes, meter o dedo na ferida. E a gente vai, sim, muitas vezes ali acessar assuntos e situações ou começar a perceber coisas na nossa vida, mais uma vez, nas nossas relações, no nosso dia a dia, no nosso emprego, na nossa carreira, nas nossas relações familiares, na relação com você mesmo, que elas não são tão confortáveis assim. E isso é importante também a gente dar espaço para isso, porque esse desconforto ele precisa ser acessado porque é realmente um caminho de cura. Sempre que a gente fala de cura, a gente está falando de uma cura. E às vezes dói, né, gente? Às vezes para a gente se curar de uma doença, a gente precisa tomar um remédio amargo, a gente precisa fazer uma cirurgia, a gente precisa passar pelo desconforto do nosso sistema imunológico se reativar, né? Esses dias eu fiquei doente, fiquei 15 dias aí com Covid e foi difícil, né? Você fica ali doente, com tosse, com febre, mas você sabe que vai passar, né? Você tá ali tomando uns remedinhos meio paliativos, mas você sabe que vai passar, mas tem que passar pelo processo de cura, até você se fortalecer e você olhar e falar assim, nossa, agora eu tô bem, agora eu me sinto bem, tô curado, tô 100%, mas é um processo, né? Então, nessa semana, a comunicação ela vem como um bisturi que vai cortar a ferida para curar. Então, entender também até que ponto o outro tem capacidade de escutar e receber aquilo que você tem para comunicar, muita empatia. Vamos lembrar que a gente está aí com a Vênus em conjunção com Saturno essa semana em Peixes, falando sobre responsabilidade emocional, tá? Então,
Às vezes não vai ter jeito, a gente vai ter que comunicar algumas situações, mas vamos ter responsabilidade emocional com o outro, vamos também se proteger muitas vezes aí de situações que possam nos ferir, porque realmente é uma semana que ela tem aí esse aspecto bastante resolutivo, tá bom? A gente ainda está com Marte aí retrógrado no signo de Câncer, trazendo muita coisa à tona, né? Até aí o final de fevereiro a gente está com essa energia aí chamando para integração de muita coisa aí associada ao nosso passado. Bom, na quarta-feira nós já temos aí a lua minguante que acontece no signo de Escorpião. Então ela traz uma energia mais introspectiva, ela chama para um processo mais transformador. Então a lua minguante no signo de Escorpião nos convida a liberar padrões emocionais e relacionamentos que não servem mais ao nosso crescimento. A quadratura com Plutão em Aquário, né, uma lua minguante que faz quadratura com Plutão em Aquário, ela intensifica um pouco mais esse processo, criando um clima emocionalmente denso, mas profundamente curador, né? Esse é um momento onde a gente vai viver, sim, limpezas profundas, né? Encerramentos. Sempre que a gente fala de lua minguante, a gente está falando do fechamento de um ciclo, que é o ciclo da lua nova, a lua nova de Capricórnio, que veio trazendo aí a necessidade de a gente olhar para a nossa vida a partir de uma perspectiva mais prática. O que você deseja realizar? O que você deseja construir na sua vida agora no ano de 2025, né? Sempre que a gente começa o ano, a gente entra o ano no solstício de Capricórnio. Não é à toa que tanta gente faz planos, metas para o próximo ano, porque isso é muito da energia de Capricórnio, né? Uma energia muito realista, uma energia de concretude, é um signo de terra, né? É um signo de terra de iniciativa, de direção. Então, qual é a direção que a gente precisa tomar para trazer para o plano da realidade, para o plano concreto, aquilo que a gente deseja, né? Porém, Capricórnio, regido por Saturno, com Saturno em Peixes em conjunção com a Vênus, vem falar muito sobre responsabilidade, a responsabilidade para trazer esses sonhos, né, para o concreto. E dentro da perspectiva escorpiana, aí, com a lua minguante em Escorpião, a gente, sim, precisa olhar um pouquinho para aquilo que precisa ir, né, para as transformações, para as mortes, para os renascimentos. Dentro de um processo de construção, às vezes a gente precisa desconstruir muita coisa, né? A gente precisa implodir muita coisa. A gente precisa deixar ir muita coisa para que o novo possa nascer, né? Às vezes você começa uma construção num terreno, tem uma casinha construída, mas você olha para aquela casa e fala, não dá para construir aqui com essa casa, não dá nem para reformar essa casa, vou precisar derrubar realmente para construir uma coisa nova. Então, desculpa, gente. É um momento para a gente olhar um pouquinho para isso e entender que sim, muitas vezes a gente vai precisar olhar para alguns projetos, ressignificar algumas coisas, entender que sim, não dá para a gente abarcar tudo, a gente vai precisar fazer uma avaliação, fazer uma limpeza profunda, às vezes até na tua casa, né? Tirando coisas de casa, excessos, jogando no lixo aquilo que não serve mais. Isso é muito uma característica de uma lua minguante no signo de Escorpião. Isso pode trazer também uma semana um pouco mais introspectiva, né? Um momento onde você precisa descansar mais o seu corpo. Uma lua minguante sempre é um convite para o descanso, para uma desintoxicação mental, emocional, física principalmente, né? Se você pleiteia aí fazer um processo de detox, essa é uma ótima semana para você começar um processo de detox. Então, algumas pessoas podem sim se sentir um pouquinho mais cansadas, um pouquinho mais com uma necessidade de isolamento. É uma semana com trânsitos fortes, então o meu convite, a minha sugestão é dê voz para o seu corpo, né? Se permita descansar mais, se permita andar um pouquinho mais devagar, caminhar um pouquinho mais sem pisar tanto no acelerador, tá? Na quinta-feira a gente tem Mercúrio em Capricórnio em oposição com Marte retrógrado em Câncer. E essa oposição com Mercúrio e Marte pode criar tensões na comunicação e nos planos práticos, tá? Então, mais uma vez, Mercúrio tensionado, temos Mercúrio em tensão com Quirón, temos Mercúrio também em tensão com Marte retrógrado no signo de Câncer. Isso pode gerar muitas vezes uma comunicação um pouco mais agressiva, pode gerar uma comunicação um pouco mais impulsiva, principalmente aquela comunicação que vem cheia de conteúdo emocional denso. Às vezes, questões que foram reprimidas durante muito tempo, elas vêm de uma forma muito árida, uma comunicação muito cirúrgica ali, que ela
fere, que ela machuca. Então, muita atenção essa semana, porque a gente pode sim tender a se defender, a reagir, a ter uma atitude muitas vezes reativa às situações, né? Principalmente em situações onde você se sente inseguro, insegura, onde você se sente atacado. Então é importante refletir se você não está enxergando as situações com uma lente que faz com que elas pareçam maiores do que elas realmente são. Muita atenção, muito discernimento. Vamos utilizar a energia desse Mercúrio em Capricórnio para a gente trazer a nossa razão e não ser tão impulsivo assim, porque é uma oposição com Marte, retrógrado em Câncer, pode sim gerar equívocos e desentendimentos, tá? Então isso pode sim se manifestar aí como conflitos de opinião nas relações. Então, atenção, às vezes um passinho para trás, refletir para expressar aquilo que a gente precisa expressar de maneira mais ordenada. Às vezes o que a gente vai precisar fazer é voltar um pouquinho para a gente, colocar no papel ou refletir e conversar com uma pessoa da sua confiança, com seu terapeuta, para deixar tudo bem claro, para depois você comunicar aquilo que precisa ser comunicado, tá? Então, antes de reagir, respire profundo e avalie se o que você quer dizer realmente contribuirá para a resolução dos problemas. Este trânsito nos ensina a importância de alinhar palavras e ações com responsabilidade. A gente está com uma energia bem forte de responsabilidade, de maturidade, de centramento essa semana. Pé no chão, hein, gente? Pé no chão, que isso vai ser muito importante. E na sexta-feira, nós temos Mercúrio em Capricórnio, em trígono com Urano retrógrado em Touro, né? Mercúrio tem várias ativações essa semana, então realmente é uma semana onde a comunicação está muito forte, está muito intensa. E o trígono de Mercúrio com Urano vem falando um pouco sobre essa necessidade de mudar um pouco a forma como a gente se comunica. Preste atenção, se você tem uma comunicação muito reativa, muito agressiva, se geralmente você se expressa de uma forma que ela já não está mais fazendo tanto sentido para você, que ela já não está sendo tão resolutiva, esse é o momento para pensar um pouquinho e falar: vou mudar um pouco a estrutura da minha expressão, da minha comunicação. Vamos comunicar diferente, vamos abrir espaço para o novo, né? É um momento importante onde a gente começa também a sentir, como a gente fala de Urano, Urano é a mente consciente, né? Como a gente entende, desculpa, gente, quando a gente fala de Mercúrio, que é a mente consciente, como a gente interage com o mundo, dialoga, se expressa, se faz entender, entende também a nossa realidade, né? Mercúrio traz essa característica. Mercúrio é Hermes na mitologia grega, né? O mensageiro. E Urano, que é a oitava superior de Mercúrio, que já vem falar de uma mente cósmica, de uma mente coletiva. Urano já vem trazendo muito essa característica da inovação, da transcendência, da conexão com outras realidades que a gente ainda não acessou. Então, realmente é um momento onde muitos insights começam a chegar, como se a gente tivesse com as nossas anteninhas ali, né, ativas, e a gente começa a perceber as nuances do nosso entorno. Então, é um convite realmente para a gente estar muito aberto, muito perceptivo com o que acontece no nosso entorno, porque a nossa intuição está sim muito afinada e a gente pode sim se conectar com ideias inovadoras, soluções criativas, e se a gente estiver aberto aí a reconfigurar também nos nossos projetos, os nossos planos, os nossos ideais. Tudo isso é uma oportunidade muito grande aí, mais para o finalzinho da semana a gente vai se conectar muito com essa energia que vem trazendo fluidez. Então não resista ao novo, não resista ao diferente. Se imprevistos chegarem essa semana, se a coisa estiver muito ali, né, descompassada e você quiser entrar muito no controle, solta o controle, deixa o controle de lado. Olhe para as situações e muitas vezes aquelas situações que você pode encarar como um problema, como oportunidades. Isso pode sim abrir um campo muito rico aí para você experienciar coisas novas na sua vida, se você olhar para situações a partir de uma perspectiva diferente, tá? E no domingo, fechando a semana, nós temos a Vênus em Peixes em sextil com Urano em Touro. Então, mais pro finalzinho da semana, sexta, sábado e domingo, a gente já começa a sentir que a energia de Urano começa a ajudar a gente a sair um pouco da resistência, né? Então, a Vênus em Peixes em sextil com Urano, ela abre muito, né? Esse campo de criatividade, esse aspecto estimula conexões emocionais e a expressão artística de forma única e espontânea. É um excelente dia para encontrarmos
de forma inesperada, né? Para encontros inesperados ou para a gente poder explorar o novo, como um hobby, um lugar onde sempre você quis visitar, né? No amor, esse trânsito pode trazer a surpresa de você vivenciar uma situação diferente aí na senda do seu relacionamento, de você fazer um passeio diferente, enfim, de abrir para um novo campo de experiências aí na senda relacional, tá? Então, essas são as energias da semana, espero que você tenha gostado desse vídeo. É uma semana realmente aí de muitas coisas interessantes, de muitas mudanças. Uma semana um pouco intensa no começo da semana, mas que vai se suavizando aí mais para o finalzinho da semana, tá bom? Então espero que você possa aí fazer bom proveito dessa semana, utilizando as energias dos astros ao seu favor. E o último recadinho para você que deseja aí iniciar um processo psicoanalítico de desenvolvimento pessoal, com atendimentos recorrentes, atendimentos semanais ou quinzenais, na linha da psicologia analítica, um trabalho profundo, transformador, onde você vai entrar em contato com você, onde você vai se conhecer com profundidade, um trabalho que eu atrelo a psicologia, a astrologia dentro desse processo, a constelação familiar sistêmica, um trabalho muito dinâmico, que acelera aí o seu processo de cura, também trazendo aí algumas outras ferramentas energéticas dentro desse processo. Entre em contato comigo, já inicia o seu processo analítico, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. O link para o agendamento de sessões está aqui na descrição do vídeo. E para você que deseja fazer uma análise isolada de mapa de nascimento, revolução solar, análise de trânsitos, também é só entrar em contato comigo. Os atendimentos são muito ricos e trazem insights aí muito significativos, auxiliando você a entender a si mesmo, o seu momento de vida e o que está por vir, tá bom? Fica aqui o meu convite, vai ser um prazer estar com você nos atendimentos, mais próximo, e agradeço também a todas as pessoas que assistem aos vídeos, que curtem, que interagem aqui no canal, realmente é muito bom aí ter vocês aqui comigo. Um forte abraço, mais uma vez obrigado e namastê.